Quem trouxe a palavra do Senhor, seu smartphone, se você puder abrir no Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 30. Mas nós vamos ficar no texto, vamos entrar no texto e vamos terminar no texto, amém? Então, escute, leia com muita atenção esse texto, que vai ser o texto da nossa mensagem nessa noite. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é o teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Aleluia, glória a Deus. Querido, esse texto vai falar sobre adoração.
E nós falamos muito sobre adoração, nós correlacionamos a adoração com músicas e com canções, que faz parte da adoração, mas não é só isso a adoração. E cada versículo desse capítulo está falando sobre a adoração. Jesus, ele quando estava falando sobre adoração, ele falou: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? E ele fala que esse dom de Deus, que na própria Escritura é revelado na pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que quando Simão, lá em Atos capítulo 8, versículo 19, ele chegou para Pedro e falou: dá-me esse poder para que quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro falou: julgaste receber o dom de Deus com o teu dinheiro? Então nós vemos que o dom de Deus estava falando da pessoa do Espírito Santo. E essa adoração, desse capítulo que fala sobre adoração, fala de uma fonte de vida, de um movimento do Espírito Santo dentro de nós. Porque a água representa a vida, então a adoração é aquela vida que o Senhor falou, porque dentro de você, no seu interior, se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós vemos que tem um movimento de Deus, que Deus colocou dentro de nós, que quer nos empurrar para a vida eterna, quer nos catapultar, quer nos lançar para a vida da eternidade. Tem algo que Deus plantou dentro de você, que foi a própria vida dele. Ele veio habitar em você, ele veio habitar em mim. Ele deu o presente do Pai, e o presente do Pai é a pessoa do Espírito Santo, que veio para fazer um movimento, nos levando para essa vida da eternidade, essa vida de Deus, essa vida maravilhosa, essa vida que vai estar o tempo todo fluindo de dentro para fora, te empurrando para as coisas dos céus, te empurrando para o teu propósito, te empurrando para a tua identidade, te empurrando para as alegrias que Deus preparou para você. E adoração é você dar curso a essas águas. Adoração é você falar: Senhor, eu quero que esse movimento de vida flua no meu interior todos os dias, todas as horas. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus aqui, ele estava na figura humana. E na figura humana, ele estava cansado. Ele estava com sede. O Deus que se esvaziou da sua divindade, se tornou como um de nós. Aqui em João capítulo 4 fala que ele estava cansado, com sede, meio-dia, na sexta hora do dia, do lado de um poço, esperando os discípulos irem na cidade comprar comida. Eu quero falar que Deus não se cansa, mas Jesus estava ali cansado porque estava na natureza humana. Mas há uma verdade aqui, porque quando esse texto vai se desenrolando, ele vai falando sobre o que? Adoração. E quando fala de adoração, fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Que Deus está procurando, Deus está buscando, Deus está olhando na terra e procurando adoradores. Por quê? Porque Deus não está encontrando, por isso que está procurando. Quando fala que Deus está procurando, isso mostra para nós que adoradores é uma coisa rara. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade é uma raridade, é uma coisa escassa. E Deus estava procurando, e Jesus estava aqui falando de si mesmo, que estava cansado e com sede. Eu creio que Deus tem olhado para a igreja da mesma forma. E Ele está com sede. Ele tem um desejo de levantar adoradores. Ele tem um cansaço porque ele está procurando e está difícil de encontrar os verdadeiros adoradores.
Mas nessa noite Deus vai queimar teu coração. Você vai ser tocado e tocada para ser despertado. Porque Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando obreiros, Deus não está procurando profissionais, Deus não está procurando nem pessoas ungidas, Deus está procurando adoradores, adoradores. Nós nascemos para adorá-lo. Existe um mistério na adoração, e eu quero que você hoje entre neste lugar onde você vai ser um adorador. Onde você vai olhar para o céu, vai falar: Senhor, eu entendi o propósito da minha existência. Eu nasci para te adorar. Sabe por quê? Em toda a eternidade você continuará sendo um adorador. E nós estamos sendo treinados aqui na terra para nós sermos adoradores na eternidade. Os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando que o adorem em espírito e em verdade. E aqui dentro desse texto, Jesus ele escolhe uma mulher para levantar como adoradora, para ensinar a adoração. Escolheu uma mulher, mas ele não escolheu uma mulher assim, de uma envergadura boa, uma mulher ali de uma moral, de uma boa índole. Diz a palavra primeiro que a mulher na época não tinha valor, tanto que os discípulos chegaram e ficaram assustados de Jesus estar conversando com uma mulher, porque um homem não podia conversar com uma mulher sozinho, e Jesus estava conversando com uma mulher. Além de ser uma mulher, ela era uma mulher samaritana. Samaritana, os palestinos que, quando a Síria venceu as 10 tribos do norte, as 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Síria. E os assírios colocaram outros povos na terra de Israel, das 10 tribos. E eles fizeram casamentos com outros povos, contaminaram a sua linhagem. Depois de muito tempo, os samaritanos voltaram para a sua terra. Mas os samaritanos das 10 tribos do norte não preservaram uma linhagem pura. Então, nem se sabiam se eles eram realmente israelitas ou não. Se eles faziam parte das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó ou não. Porque foram casados e casaram e se misturaram. Mas eles voltaram e se achavam que faziam parte do povo de Israel. Já que os judeus preservaram a linhagem mesmo no cativeiro, então os judeus, eles falavam assim: para nós é a promessa, para nós é o Messias. E os samaritanos não têm nada conosco, eles não se relacionavam com os samaritanos. A mulher falou assim: como você fala comigo que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Então nós vemos que os samaritanos já eram desprezados por causa disso. Era uma mulher, era samaritana, ela estava tirando água meio-dia. O papel de tirar água, de pegar água para lavar as coisas, de limpar a casa, de levar água para casa, era o papel da mulher. Mas a mulher fazia isso junto com as outras mulheres no período da manhã, quando o sol nascia, as mulheres saíam para buscar água. Não tinha água encanada. Era outro tempo, né, gente? Não tinha nem água encanada, tinha que buscar água. E aqui tinha um poço, onde elas tinham que buscar água. Essa mulher estava buscando água meio-dia, por quê? Porque essa mulher, na sua cultura, ela teve 5 maridos. E o que ela estava agora não era o seu marido. Provavelmente era o marido da outra. Esse hábito para aquela época, para hoje, né? Tá no 3º casamento, 4º casamento, é meio até normal, né? Para quem está ainda na mídia, né? Mas naquela época, uma mulher que estivesse num ciclo desse ou numa relação dessa, pela lei ela deveria ser apedrejada. E ela era marginalizada. Então essa mulher era discriminada para a sua época. Cris, eu quero falar que era uma mulher, que era uma samaritana, e que ela tinha um problema de caráter, que deixava ela na ponta da margem da sociedade.
Mas Deus escolheu uma pessoa assim, para transformá-la numa adoradora. E eu quero falar para você que não importa a tua história, não importa os teus pecados, aonde você está, não importa a sujeira que você está vivendo, não importa as crises que você tem, não importa se você é cheia ou cheio de complexos de inferioridade, não importa se você pensa que você não pode, que Deus não te ouve. Eu quero falar para você, se Jesus escolheu aquela mulher, se Jesus escolheu aquela mulher, Ele me escolheu, Ele te escolheu para ser um adorador, para estar numa posição que mais Deus procura, que mais Deus valoriza, adoradores. Deus está olhando para mim, para você e para quem está nos assistindo, está falando para você, você foi chamado para ser um adorador. Amém, queridos? Mas diz a palavra que todo versículo aqui fala de adoração. Então vamos falar um pouquinho o que é adoração. Primeiro, adoração, no primeiro versículo fala que os fariseus ouviram falar que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista, seu primo. Bem que Jesus mesmo não os batizava, e sim os seus discípulos. Então eu quero falar sobre a primeira verdade, a primeira chave sobre adoração. Adoração é quando você tem um coração para servir. Os discípulos de Jesus batizavam. Estavam batizando muita gente. Estavam levando muita gente para o reino de Deus. Inserindo muita gente para um compromisso com Deus. Eu quero falar para você que adoração não é cantar só. Adoração é servir. Adoração é levar pessoas para mais perto dos céus. Adoração é dar bons conselhos. Adoração é ter um testemunho. Adoração é se comprometer com o ministério dentro da casa do Senhor. Adoração é oferecer os teus dons para servir alguém, para que essa pessoa se aproxime um pouco mais de Deus. Isso também é adoração. Fala que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, e Jesus foi lá e quebrou todos os protocolos, quebrou as regras, quebrou as normas culturais da sua época. Sabe para quê? Para ensinar que a adoração não tem uma regra fixa. Adoração não tem um protocolo fixo. Adoração é aquilo que o Espírito Santo vai estar movendo. Adoração é você dar curso a essa vida que está te guiando. Adoração é você responder aquilo que os céus estão falando com você. Adoração é você se apaixonar por Jesus e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quando eu me converti, mal eu sabia que Deus estava me levando a ser um adorador. Porque quando eu me converti, eu tive um impacto tão grande do amor de Deus na minha vida. Foi tão forte Deus me amando quando eu não me amava, quando eu estava querendo tirar a minha vida, e Deus mostrou que me amava, no momento onde eu nem tinha feito uma oração de arrependimento, como muitos fazem. Eu apenas, alguém falou, Papai do céu quer fazer uma aliança com uma pessoa nessa noite, e eu levantei minha mão e fui. A hora que eu peguei o corredor, Deus me tocou, Deus me abraçou, Deus me amou. E aquilo me impactou de tal maneira que eu comecei a viver uma vida buscando agradar a Deus. Tudo que eu fazia, eu queria fazer para agradar a Deus. E o adorador é aquele que quer agradar o Senhor. É aquele que muda a sua agenda para agradar a Deus. Aquele que muda o seu projeto para agradar a Deus. Muda os seus hábitos para agradar a Deus. Não está preso, sabe, em protocolo, minha vida é assim, meus horários são assim. Não, adorador não vê a hora de estar com o Senhor, de fazer algo que vai tocar o coração de Deus. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus, ele chega para a mulher e fala, mulher, dá-me de beber. E o interessante é que ele poderia ter falado para aquela mulher assim, mulher, empresta o balde. Você tem o balde e a corda, e eu sou um cavaleiro, e eu vou tirar a água aqui do poço. Mas ele falou, mulher, vou ficar sentado aqui,
e você vai tirar água para mim. Eu quero falar uma coisa para você. Deus sempre pede algo de nós. Deus sempre está pedindo algo que vai nos custar alguma coisa. Aquela mulher estava no sol do meio-dia para tirar água para ela, fazendo aquilo às escondidas. Tinha que viver nas noites escondidas e no sol quente para andar sozinha às escondidas. E ela teve que dar para Jesus algo que Jesus estava pedindo, que não foi nem muito cortês. Falou, dá-me de beber. Ele podia falar, me dá o balde que eu tiro a água. Eu quero falar para você que Deus, Ele está pedindo para nós, e tem pedido para nós algumas coisas. Ele tem pedido para você algumas coisas sacrificiais. Tem algumas coisas que Deus está falando para você, ó, eu quero algo da tua vida, mas é você que tem que fazer. Eu quero uma mudança na tua casa que vai começar por você. Eu quero uma atitude, mas que você vai dar início, você vai começar a fazer isso, independente de qualquer coisa. Ele sempre fala, dá-me de beber, me faça algo sacrificial. E a mulher com certeza ela deu de beber para Jesus, porque Jesus, Ele incitou a ela e falou, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Você me pediria, e eu te daria água viva. E aquela mulher, mais que depressa, deve ter tirado não sei quantos baldes de água e dado para Jesus, porque Jesus despertou numa mulher o quê? A curiosidade, o mistério. Mulher, se conheceras o dom de Deus. Mulher, eu tenho um segredo aí, ó. Tem um dom de Deus, e eu sou uma pessoa misteriosa, que você precisa me conhecer também. Mas você só vai me conhecer se você tirar água desse poço para mim. Ah, acho que essa mulher nunca tirou água tão rápido na vida como aquele dia. E eu quero falar para você, irmão. Jesus, Ele desperta em nós uma curiosidade, sabe por quê? Porque o que Ele quer fazer na tua vida é grande. Falou, mulher, o que eu vou fazer na tua vida vai te preencher, mulher. Eu vou te dar uma água que vai matar a tua sede. Eu vou preencher o vazio do teu coração. Eu vou tirar essa fome de homem que você tem, que você acha que vai ser feliz através de conhecer um homem novo, um relacionamento novo. Mulher, o que eu vou dar para você vai te transformar de dentro para fora. O que eu faço com você vai mexer na tua estrutura. O que eu faço com você vai te curar, mulher. Você não vai precisar mais ficar correndo atrás dessa sede que tem te destruído, que tem destruído a tua vida, a tua história, a tua reputação. Muitas pessoas têm andado em processos de autodestruição, mas eu quero falar para você, um Jesus que te transforma está aqui nessa noite. Um Jesus que vai colocar a mão no teu peito e vai falar, eu vou mexer na tua estrutura, eu vou preencher o teu interior, eu vou curar o teu vazio, eu vou saciar os teus anseios. Você não vai precisar buscar no pecado, nem na ansiedade, aquilo que você acha que vai ser feliz, porque eu vou encher o teu interior de algo que vai saciar a tua sede. E a palavra do Senhor fala que a mulher falou, Senhor, eu nunca mais quero tirar água do poço. Jesus falou assim, beleza. A mulher estava respondendo, queridos. Eu quero falar para você, um adorador não é uma pessoa qualificada, não é uma pessoa importante, não é uma pessoa que tem boas qualidades, boas virtudes. Um adorador é aquele que responde para Deus, aquele que fala sim, Senhor, aquele que entende que Deus está o chamando e começa a responder para os céus. Este é o adorador. E a mulher falou, Senhor, eu quero nunca mais tirar água do poço. Aí Jesus falou assim, então chama o teu marido e traz ele aqui. Chama o teu marido e traz ele aqui. A mulher pensou bem, falou, não, isso aqui é o marido da outra que eu estou vivendo junto. Então ela falou assim, não tem marido. Não tem marido. E Jesus falou assim, disseste bem, não tem marido. Tiveste 5 maridos, esse que você tem não é teu.
Eu quero falar para você que um adorador vai entrar num processo, sabe do quê? De Deus falar assim, ó, traz teu pecado. Porque o pecado daquela mulher era o pecado do homem, de uma vida insaciada, buscando preenchimento no lugar errado. E o Senhor estava querendo dizer, ó, pega o teu pecado e traz para mim. Eu sei qual é o teu pecado. Você tenta esconder e você esconde todo mundo. Você sai meio-dia para ninguém ver. Você faz as coisas noturnas para ninguém ver. Mas eu quero falar para você, eu conheço o teu pecado. E eu quero falar para você nessa noite, olhe para mim. Você esconde, eu escondo. Mas Deus vê todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mas Ele não quis destruir, condenar, rejeitar ou apedrejar aquela mulher segundo a lei. Ele estava falando para ela, traz as tuas falhas, porque eu quero te transformar, mulher. Eu quero mexer na tua vida, na tua estrutura. Para de ficar colocando máscara, maquiagem. Faz isso com os outros, mas não comigo. Tira as máscaras. Não vem falar para mim que não tem homem, que não gosta de homem, que a tua vida está em ordem, que está tudo bem. Mulher, fala a verdade, porque eu conheço o teu interior. E eu quero falar para você, queridos, que Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele está falando para você, ó, traz o teu pecado diante de Jesus, que Ele vai arrancar o pecado. Ele vai destruir o poder do pecado. Ele vai destruir a força do pecado. Ele vai transformar você. E você não vai ser mais escravo desse pecado. Aquela mulher nunca mais foi escrava daquele pecado, porque ela foi transformada por aquela atitude. Porque eu creio que aquela mulher estava sendo responsiva. Ela estava sendo uma mulher que estava dando vazão àquilo que Jesus estava direcionando. Ela estava com o coração totalmente aberto para ser transformada por Jesus. E Jesus, quando falou isso para ela, e ela percebeu que todo o interior dela foi revelado, ela falou assim, tu és profeta, eu vejo que tu és profeta. E daí, o anseio dela, sabe qual que era? Ser uma adoradora. E como profeta, eu quero te perguntar agora, os nossos pais adoravam neste monte, no Monte Gerizim. Vocês dizem que é lá em Sião, lá em Jerusalém que deve adorar, onde tem as festas, onde tem, sabe, a Páscoa, onde tem o tabernáculo. Mas aonde que nós devemos adorar? Aí Jesus chega para aquela mulher e fala, eu sei que você quer ser uma adoradora, mas não é nem em Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, porque a adoração é em todo lugar. Em todo lugar nós expressamos o coração de adoração. A adoração não é na igreja. A adoração não é quando você está cantando só. A adoração não é no monte do culto de quinta-feira, nem no monte do culto de domingo. A adoração é em todo lugar. É em todo lugar. Daí Jesus chega para ela e fala assim, vocês adoram aquilo que vocês não sabem, mas nós adoramos aquilo que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando para a mulher, porque a adoração era feita ali em Jerusalém, porque ali representava o templo, onde deveria estar a arca, onde o sumo sacerdote fazia a intercessão, e havia uma promessa messiânica, onde o rei viria em Jerusalém, um filho de Davi, e governaria sobre toda a terra. E esse rei seria o Messias, um rei que não morreria, um rei que seria homem e seria Deus, seria o Emanuel, um rei que seria um profeta na envergadura de Moisés, um rei que seria um filho de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, um rei que seria um da semente de Eva, que pisaria a cabeça da serpente. Um rei que libertaria o povo do seu jugo, dos seus pecados e das suas opressões.
Então nós vemos que aquela mulher falou: eu sei que a adoração, ela tem que estar em algum lugar. Jesus falou assim: está sim, está numa pessoa. Está numa pessoa, e ela entendeu. A adoração está numa pessoa, está no Messias. Adoração não é igreja, não é uma vida religiosa. Adoração é conhecer uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré. Adoração é contemplar uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré, o teu Salvador. O teu Salvador, o Salvador dos judeus, o Salvador de todo mundo. Isso é adoração. A mulher entendeu tanto a mensagem que ela falou assim: Senhor, eu sei sim, eu estou entendendo que quando vier o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, ele vai anunciar tudo, ele vai falar tudo, ele vai contar todas as coisas, não vai ter mais segredo, ele vai ter revelação, ele vai ter discernimento, ele vai ter autoridade, ele vai ter resposta para tudo. Aí diz a palavra que Jesus parou, já estava parado diante dela, olhou para aquela mulher e falou assim: eu o sou, eu que falo contigo. Eu quero falar para você que aquela mulher creu tanto, que ela saiu correndo e foi para a cidade falar com homens que ela não podia fazer, foi para a cidade pregar para homens que não podia fazer. Aquela mulher, ela creu tanto, que para mim não foi só uma conversa simples. Para mim, Jesus, quando ele parou, ele se revelou, ele manifestou, ele mostrou a glória. Alguma coisa resplandeceu em Jesus para mostrar que ele era o Cristo. E quando ele falou assim: ó, eu mesmo, eu sou, eu que falo contigo, eu estou aqui, prazer, eu sou o Messias. Diz a palavra que a mulher derrubou o cântaro e saiu correndo para a cidade. A Bíblia não fala, mas eu acho que caiu o cântaro, caiu mulher, caiu tudo. Eu acho que quando ele falou: eu sou o Messias, o impacto de glória foi tão grande que a mulher soltou o cântaro. Ela nem falou assim: cuida do balde. E ela saiu correndo para a cidade. Saiu correndo para a cidade para falar com homens que ela não podia falar. Sabe por quê? Quando ela contemplou o Messias, ela foi transformada. Quando ela contemplou o Messias, aquela mulher foi mudada naquela hora. Os homens ouviram, os homens aceitaram, os homens não discriminaram, os homens se converteram pelo testemunho daquela mulher, porque não era mais aquela samaritana do passado. Naquele encontro com uma revelação de Jesus, aquela mulher foi transformada. O ápice da adoração, para nós estarmos fechando a mensagem, é quando você tem uma revelação de Jesus, uma revelação de quem Ele é. Às vezes a revelação de Jesus que você precisa é de um pai. Às vezes é de um guerreiro, de um leão de Judá. Às vezes é de um amigo. Às vezes é de um Deus todo-poderoso que você vai descansar no cuidado dEle, na soberania dEle. Às vezes é no Cordeiro que dá a vida por você. Tem milhões de facetas de Deus. É como se Deus fosse um grande diamante cheio de prismas. E nós temos que olhar para cada prisma desse. E cada vez que você vê um prisma, um atributo de Deus, você responde àquele atributo. Você adora a Deus por aquele atributo. Quando o Senhor se revelava como um Deus santo, os serafins gritavam uns para com os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele mostrava a santidade, eles respondiam. Adoração é uma resposta para aquilo que você está vendo. Adoração não é uma canção da boca para fora, mas é uma resposta daquilo que você está vendo.
E adoradores são aqueles que procuram o que Deus procura. Deus procura os adoradores, e os adoradores procuram o objeto da adoração. Eles procuram Jesus de Nazaré. Eles procuram uma revelação, uma experiência, um toque, uma visão maior, uma compreensão maior daquele que morreu por eles, daquele que se entregou por eles, daquele que enviou o Espírito Santo para que eles tivessem agora a vida de Deus. E o Espírito Santo veio para nos guiar à verdade, e a verdade é Jesus. Quero falar para você, Deus quer que você tenha experiências para ver quem Jesus é. O ápice da adoração é querer ver Jesus, contemplar Jesus, conhecer Jesus, ter experiências profundas com Jesus. E o resultado da adoração, sabe o que é? Você é transformado quando você adora em espírito e em verdade. Você é transformado quando você adora em espírito e em verdade. Queridos, eu estou falando de algo que para muitos vai ser assim, coisas muito profundas. Mas eu quero falar para você. Deus pegou uma mulher que estava lá na lona e levantou naquele dia e transformou ela naquele dia. Se você tiver um encontro com Deus, tua vida pode ser transformada em uma hora, em um dia, em um momento. Se você tiver um encontro com Deus, o que demoraria 20 anos para acontecer, pode acontecer em 2 minutos. E Deus, Ele está procurando pessoas que vão ter a mesma sede que Deus tem. Deus tem uma sede para encontrar adoradores, e adoradores têm uma sede para encontrar a Deus. Uma sede para encontrar a Deus. Deus está cansado de procurar e não achar, mas eu quero falar, Deus vai encontrar aqui, Deus vai encontrar na tua vida, Deus vai encontrar na minha vida, Deus vai encontrar neste lugar, porque os adoradores vão se levantar com um desejo único: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ver, Senhor, quem tu és. Eu quero conhecer a tua plenitude. Eu quero ver o Jesus que é bom, eu quero ver o Jesus que é misericórdia, eu quero ver o Jesus que transforma, eu quero ver o Jesus que santifica, eu quero ver o Jesus que liberta, eu quero ver o Jesus que prospera, eu quero ver o Jesus que consola, eu quero ver o Jesus que guerreia as minhas guerras, eu quero ver o Jesus que me ampara. Eu quero ver o Jesus que enxuga as minhas lágrimas. Eu quero ver o Jesus que é digno de toda confiança. Eu quero ver o Jesus que me faz descansar. Eu quero ver Jesus que abre portas onde não tem porta. Eu quero ver Jesus que faz milagres. Eu quero ver Jesus que toca. Eu quero ver Jesus que abraça. Eu quero ver Jesus que fala. Eu quero ver Jesus em todas as formas, porque Ele quer que você o deseje. No nome de Jesus, amém. Os adoradores têm que desejá-lo, têm que procurá-lo, porque Ele é o objeto, Ele é o fim de todas as coisas. E Deus está procurando homens e mulheres que vão viver para Ele, para buscá-lo. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar fanático. Não, você não vai ficar fanático não. Você vai ficar lindo, abençoado, feliz, transformado. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. Você vai ficar com uma vida cheia de significado. Você não vai ficar religioso não, meu irmão. Jesus não gosta de religião. Jesus gosta, sabe, de povo que seja sincero. Um povo fervoroso. Um povo que ama a verdade. Porque a religião não salva. Quem salva é Cristo. E Ele está procurando você. Ele quer transformar você no homem mais feliz da terra, na mulher mais feliz da terra. Fala: feliz, bem-aventurado é o homem, é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado, a palavra grega é Macários. Macários é superlativo de Macar. Macar é alegria, prosperidade. E Macário é o superlativo de Macar. Então quer dizer bem-aventurado.
os judeus rabinos, eles traduzem que é 3 vezes felizes. Ó quão felizes, ó quão prósperos são. Isso é bem-aventurados. E bem-aventurado o povo que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ó quão feliz, ó 3 vezes mais feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, cujo coração está no Senhor. E é isso que Deus tem para a tua vida, encher a tua vida de alegria, uma alegria que não tem nessa terra. Deus está procurando os adoradores dessa noite. Se você é um adorador, se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.